Paz do Senhor, sentinelas, me encontro aqui hoje, clamando a presença de Deus para que Ele possa abrir os nossos olhos, para que Ele possa falar conosco e que essa palavra de hoje, ela alcance vidas, alcance mulheres, alcance pessoas hoje, né? E é a palavra de Mateus, que está no livro de Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 ao 13, que é a vocação de Mateus, né? Que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendeu-se o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Senhor, que neste momento, Pai, a minha língua, a minha boca seja usada, Senhor, para Ti. Que em nome de Jesus, Pai, a minha boca não venha servir dois senhores, que a partir de hoje, Pai, a minha boca seja Tua, e que seja feita a Tua vontade, que o Senhor possa usar, Senhor, que a minha boca seja, Pai, para falar o que o Senhor quer falar. E que hoje, Pai, o Senhor possa me usar todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Quando Jesus ele passa adiante daquele lugar, ele viu o Mateus assentado lá na alfândega. E olhou para Mateus e falou: Segue-me. Mateus, ele só levantou e o seguiu Jesus. Ele não questionou, ele não perguntou o porquê, ele não perguntou para onde. Ele sabia que tinha algo de diferente naquele homem, Jesus. E ele queria estar perto daquilo. Ele queria estar perto de Jesus. Em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele colocou para Jesus quem ele era, o que ele fazia. Jesus já sabia, Jesus já sabe de tudo de nossas vidas, mas aquilo poderia prendê-lo. Ele poderia ter pensado, mas Senhor, eu estou nessa situação, hoje eu sou um publicano, o teu povo me odeia, o teu povo não gosta de mim em nenhum momento. Ele só fixou os olhos em Jesus e o seguiu. E nesse mesmo lugar, sentaram-se à mesa em volta de Jesus, publicanos e pecadores. Publicanos naquela época eram cobradores de imposto dos judeus. E judeus era o povo de Jesus. E naquela época, judeus, eles odiavam os publicanos. E o Senhor assentou com aquelas pessoas. Muitas vezes a gente se sente assim, né? A gente não se sente digno pelo fato de a gente já ter ido para a presença e saído, pelo fato da gente ter orado e falhado na nossa oração, por um momento, um descuido, uma palavra, algo que nos afastou do Senhor. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, aonde muitas pessoas olharam para aqueles homens com desprezo, porque eles eram publicanos. O Mateus, ele era judeu, mas ele era um judeu que ele se misturou com o povo de Roma. E ali, o próprio povo dele rejeitava ele, pelo fato dele estar cobrando impostos para Roma. Mas era o trabalho dele. Mas naquela época era visto como um trabalho sujo, como se ele estivesse traindo a população dele. Mas mesmo assim, ele não tirou os olhos de Jesus. Mesmo assim, ele seguiu Jesus. Mesmo com o levante que ele estava passando nesse momento, na situação que ele estava, ele aceitou seguir Jesus. E nesse mesmo capítulo, a gente vai ver que os fariseus, eles viram isso e disse aos discípulos de Jesus:
Porque come o seu mestre com os publicanos e os pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes a ele: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Nós que se encontramos com a alma ferida, com a alma sangrando, nós que se encontramos perante o pecado, todo dia somos traumatizadas pelo pecado, todo dia somos colocados na parede pelo pecado, todo dia somos acusados por fariseus. Tem um Jesus que ele nos ensina a nos amar. E ele mostra o tamanho do amor, aquele homem puro, aquele homem que passou por tantas coisas, aquele homem que estava sendo preparado a ser levado à cruz, ele já sabia. E mesmo assim, para ele era importante ele sentar com publicanos e pecadores. Nós que se sentimos, mulheres que se sentimos pequenas diante de homens grandes, pequena diante da sociedade, achamos que não somos enxergadas, que somos esquecidas pelo fato de estarmos passando por um momento de tristeza, de lamentação. Às vezes até dentro da nossa casa temos o acusador todo tempo nos acusando, todo tempo nos colocando para baixo, nos ferindo, falando que não somos dignos, não somos merecedores. Mas tem um Jesus que ele se assenta na mesa. Tem um Jesus que ele quer ceiar conosco. Tem um Jesus que ele quer comer conosco. Ele não pergunta o nosso pecado. Ele não pergunta nada. Ele se assenta na nossa mesa. E no próximo versículo está escrito assim. Jesus fala: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. A misericórdia a gente aprendeu a olhar com o próximo, com um olhar de amor, com um olhar de graça, com o mesmo olhar que ele olha, não sacrifício. O Senhor não quer que a gente viva pecando e, como eles faziam na época, matando um bicho para esconder os pecados, ou passando por situações difíceis dentro da nossa casa para esconder os nossos pecados, ou sofrendo algum tipo de abuso para esconder os nossos pecados, porque se sentimos sujas, se sentimos pecadoras. E muitas das vezes tem mulheres nessa situação que acham que estão passando isso porque merecem, porque é a cruz que eu tenho que carregar. Mas o meu Jesus, ele ensina que nós devemos olhar com misericórdia, não com olhar de sacrifício. É melhor a gente ter um olhar misericordioso do que se sacrificar por situações que nem o Senhor quer que estejamos. Sacrificar por pessoas que o Senhor nem quer que sacrificamos. O que Ele quer de nós é misericórdia. O que Ele quer é que a gente se levanta e vai segui-lo. Porque se você buscar em outro versículo da Bíblia, fala que primeiramente a gente precisa buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor, Ele abre portas onde não tem. O Senhor, Ele tira nós de lugarmos onde não é mais para nós estarmos. Eu sei que nesse momento tem pessoas com medo, tem pessoas aflitas do que pode acontecer com a vida, do que pode acontecer com o filho, do que pode acontecer com sua própria vida ou do que ela pode fazer numa situação dessa. Mas eu tenho um Jesus que te chama nessa tarde. Tem um Jesus que olha para você e te chama pelo teu nome e fala: segue-me. E que venhamos ter o coração de Mateus nesse momento, de levantar e não olhar para trás, seguir o nosso Senhor, porque o Senhor fala: busque o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não precisamos passar por situações para sacrificarmos. Nós temos que se posicionar no Senhor com misericórdia. O Senhor falar para sermos misericordiosos. Não se sacrificar por situações que não são mais para nós. Mateus teve um tempo de ser publicano. Mateus teve um tempo de ser odiado por todos. Muitas das vezes devia passar na rua e ser xingado, ser humilhado. Quantas vezes, quando ele ficava ali recebendo os impostos, do lado tinha um soldado de Roma, que ele estava ali não preocupado com a vida de Mateus, mas estava ali preocupado com o dinheiro que entrava. Mas mesmo assim, quantos xingamentos que Mateus devia ouvir?
no momento que ele cobrava os impostos? Quantos xingamentos, quantos levantes na vida dele, pelo trabalho dele, que na época pelo povo dele era odiado. Que hoje venhamos ter o coração de Mateus, deixar tudo que não provém de Deus, deixar tudo que não agrada ao Senhor, deixar o sacrifício que o Senhor não quer de nós. O Senhor fala para a gente pegar os nossos sacrifícios, pegar o nosso peso e depositar diante dele. Porque o fardo que o Senhor tem para mim, para você é leve. E que hoje venhamos ter esse pensamento. Em nome de Jesus. E eu vou orar. Senhor, eu te agradeço pela revelação dessa palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Mas que essa palavra alcance, Pai, como flecha mulheres, Pai, que precisam de posicionamento, precisam de misericórdia, não de sacrifícios diários, Pai. Senhor, assim como o Senhor chamou Mateus, que essas mulheres possam ouvir a tua voz a chamando, e elas possam levantar. Porque aqui na sua palavra diz que o Senhor chamou, mas quem se levantou e o seguiu foi o Mateus, não foi o Senhor que ele pegou na mão dele e o levantou. Tem momentos que precisamos levantar, Pai, sozinhos para te seguir. Tem situações que precisamos, Senhor, se levantar para te seguir, Senhor. Só te peço que nos conduza, que nos mostre o caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Mateus saiu, Senhor, daquele emprego de opressão, daquele emprego a todo momento, Senhor, que para ter um salário, ele tinha que ser humilhado. Para ter o sustento da casa dele, ele tinha que ser humilhado. Ele traía o povo dele, Senhor. Com essas práticas, Pai, abusivas, que é desde aquela época, Senhor, de Roma, nos impostos, Senhor. E o povo já ficava enlouquecido, enfurecido, Senhor, de só pagar impostos. E Mateus, Pai, por ter uma posição de ser um emprego dele, Pai, por querer ter um salário, ele se sacrificava assim, Senhor, como se estivesse traindo o povo dele. Mas no momento que o Senhor falou para ele, segue-me, ele se levantou e o seguiu, Senhor. Que venhamos ter essa coragem de Mateus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. A única coisa que pedimos, Pai, abra os caminhos, Senhor, para nos tirar de situações, Senhor, aonde, Pai, são feitos sacrifícios que o Senhor não se agrada, Senhor. Mas que venhamos ser um povo misericordioso, Pai, mas não fazer sacrifícios que o Senhor não quer, meu Pai. E eu entrego, Pai, esse devocional, Pai, nas tuas mãos e te agradeço. Em nome de Jesus e amém.